Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela sua vida. Já tem 8 dias que eu não tenho postado nada no YouTube, no canal Meu Redentor Vive. Tinha andado um pouco enfermo e dispostas por esses dias, mas o Senhor já nos deu vitória. O nosso Deus, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, e a última palavra que dá sobre a minha vida, sobre a sua vida, é o Senhor Jesus. E hoje pela manhã eu orei um pouco ao Senhor e pedi a Deus uma palavra. O Senhor me deu Ezequiel capítulo 40. Vou ser bem breve nessa devocional. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. Se depois de você ouvir, se te deseja no seu coração e compartilhar com alguém, porque o Senhor colocou alguns pontos importantes no meu coração. E eu vou ler apenas alguns versículos em Ezequiel 40. Eu creio que assim como o Senhor falou comigo, falará contigo, porque a palavra do Senhor se renova a cada manhã. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi ferida. Naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. E em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. E havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E havendo-me levado ali, eis que um homem cuja aparência era como a aparência de cobre, tendo um cordel de linho na sua mão, e uma cana de medir estava em pé na porta. E disse-me o homem: Filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para te mostrar foste tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. Nós estamos diante de uma palavra, nós sabemos que Ezequiel foi um sacerdote que se tornou profeta, levantado no cativeiro, enquanto Jeremias foi pré-cativeiro, onde ele anunciava, coisas que iriam conhecer futuras, onde muitos não acreditavam no que Jeremias falava, porque a profecia demorava de cumprir. E aqui é um alerta, às vezes Deus está usando pessoas, te direcionando, e há um tempo determinado para todas as coisas. Como eu já testemunhei, né, pela misericórdia, há muitos anos esperando gerar, e para a honra e glória do Senhor, no ano 2023, o Senhor só estava apenas confirmando por muitos vasos que o Senhor ia alegrar o meu coração. Então há um tempo de determinado para todas as coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. Tanto coisas boas quanto as coisas ruins. Então, às vezes Deus usa um profeta e fala que vai acontecer algo na sua vida, e ocorre que às vezes nós saímos da posição e aquilo não acontece. E às vezes o Senhor fala que uma profecia para o mal, né? Mas o Senhor vai dizer que se o povo se converter dos seus maus caminhos, da sua maldade, o mal que o Senhor intentava a fazer, ele já não faz, porque, aleluia, houve um arrependimento daquela pessoa, houve um arrependimento daquela cidade, houve um arrependimento daquela nação, como houve ali quando o profeta, louvado, exaltado o nome do Senhor, Jonas, ele profetizou sobre Nínive, e o Senhor destruiria sim a cidade em 40 dias se o povo não se arrependesse. Mas como o povo se arrependeu, o Senhor, aleluia, deixou de destruir a cidade de Nínive. E às vezes as pessoas começam a tocar no profeta, se arrepende dos seus pecados, o Senhor muda a trajetória, muda o percurso, porque houve arrependimento, e depois começa a falar mal do profeta, que a profecia que ele falou não proveio de Deus,
mas não é que não provê. É claro que tem falsos profetas, falsas profecias, por isso que o Senhor fala na sua palavra, que nós devemos, aleluia, fazer, glória a Jesus, de discernimento de espírito, louvado, exaltado o nome do Senhor, para ver se aquele espírito também provém de Deus. Por isso que nós precisamos pedir confirmação. Senhor, se foi o Senhor, me confirme. Mas às vezes é tão notório, porque às vezes Deus usa a pessoa tão firme naquilo que você orou, naquilo que você fez, que às vezes não precisa Deus confirmar. Louvado, exaltado o nome do Senhor, porque se você está no erro e você cometeu algo e só aquilo está oculto entre você e Deus, ou dois ou três que cometeu aquela situação, obviamente, quando Deus usar alguém, ou até na palavra, a palavra de Deus vai de encontro ao teu coração, porque ela é espada de dois gumes para discernir os pensamentos do homem. Aleluia. E ele vai até a divisão da alma. Então, a palavra, o Senhor esquadrilha todos, ele sabe quais são os meus feitos e quais são os teus feitos, louvado, exaltado o nome do Senhor. E aqui a palavra de Deus vai dizer justamente que quando se cumpriu a profecia de Jeremias, Ezequiel foi levado a cativeiro, Deus levantou ele como profeta, louvado, exaltado o nome do Senhor, mas eu quero falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. 14 anos depois que, aleluia, aquele povo tinha sido ferido de Jerusalém e estava na Babilônia, cativos, o Senhor, aleluia, propôs no coração para começar a restauração. E o que o Senhor colocou no meu coração sobre a questão da restauração de Jerusalém, do templo, o templo principal naquela época, o Senhor se referia ao templo de adoração. Mas o Senhor, ele vai dizer, aleluia, na verdade, Deus estava falando também da restauração espiritual do povo. Então, que o Senhor venha nesta manhã me restaurar espiritualmente, te restaurar espiritualmente, porque se não haver restauração, não tem como nós estarmos na medida certa de Deus. Não tem como nós estarmos, aleluia, fazendo o querer de Deus, porque não houve restauração. Uma casa que ela não é restaurada, que ela não é vistoriada, para ver quais são os pontos que precisam ser mudados, se há rachadura, se há lugares que está tendo umidade, então não tem como, aleluia, você morar naquela casa por muito tempo, se não haver restauração. O que Deus quer dizer com isso? Depois que a cidade foi ferida, que o povo foi ferido, o Senhor propôs no coração uma restauração do templo. E que templo hoje é? É eu e você, templo do Espírito Santo. E às vezes é necessário o Senhor nos ferir para nós entendermos o propósito, para nós chegarmos no propósito, para nós aceitarmos o querer de Deus, para nós aceitarmos o chamado, para nós entendermos que Ele quer nos levar, aleluia, a um caminho de salvação. Louvado, exaltado o nome do Senhor. E talvez você está passando por situações de feridas, porque feridas dói. Mas como fala em Oséias, o Senhor fala, Ele mesmo fere, Ele mesmo liga. Ele não feriu o povo e falou assim, eu vou destruir vocês. Não, havia uma profecia também de Jeremias, que o Senhor usou Jeremias, que era para ele comprar um campo, que haveria tempo que aquele povo iria retornar do cativeiro. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Então, a palavra de Deus vai justamente, aleluia, a nos ensinar que nós precisamos ter uma medida, e nessa parte de restauração, ele vai tirar os excessos de nós, vai tirar a arrogância, soberba, orgulho, o eu,
o ego, a altivez, a mentira, o engano, a defraudação, porque onde há restauração, Deus vai mexer em partes em nós que nós não queríamos que Deus mexesse. Aí Deus, às vezes, para nos restaurar, mexe em filho, mexe em esposo, mexe na saúde, e a gente não está entendendo o plano de restauração de Deus. Porque quando você vai restaurar sua casa física, ou você vai entrar numa casa de aluguel, quem paga aluguel, você não vai entrar numa casa totalmente suja. Qual o intuito de você? Você vai olhar, ó, precisa fazer uma restauração aqui, precisa pintar este cômodo, o telhado tem assim. Então, o Espírito Santo, que me conhece, te conhece, sabe quais são as áreas de ser restaurada. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Então, aquilo que está fora do lugar, ou faltando, ou com rachadura, o Espírito Santo, se em você der liberdade, ele não chega a tão ferir assim, não. Porque, missionária, se o povo, se o rei Ezequias tivesse ouvido as profecias, Deus não iria ferir o povo como feriu. Ezequias não ia perder a visão como perdeu. Ezequias não ia perder os seus filhos como perdeu na frente dele. Então, o que é que Deus ia fazer? Deus ia começar a restaurar o seu povo em Jerusalém mesmo. Não precisava estar num cativeiro, em uma nação totalmente diferente, onde tinha deuses diferentes, mas como o povo já estava com deuses dentro de si, foi necessário Deus ferir o povo. Foi necessário Deus ferir a cidade. Então, o Senhor ele não tem prazer em ferir. Há dois tipos de ferida. Feridas para entender o propósito de Deus, para a restauração e aceitar o querer, porque Deus quer levar para o plano de salvação, quer que continue. E tem feridas de morte. Então, nós temos que ter cuidado. Os filhos de rei Ezequias foi feridas e foi feridas para a morte. Por isso que o Senhor usou Jeremias. Olha, Jeremias, o que é para espada é para espada. O que é para fome é para fome. O que é para cativeiro é para cativeiro. O que é para peste é para peste. Ou seja, o que é para doença é para doença. Então, às vezes, a missionária quer dizer que eu estou enferma porque o Senhor me feriu. Eu não sei por qual motivo você está enferma. Talvez a enfermidade que você esteja, ou a porta fechada, ou situações, porque eu não posso falar daquilo que Deus não me revela. Estou falando da revelação da palavra, qual o Senhor trouxe ao meu coração. Que os excessos ele vai tirar das nossas vidas. E é no cativeiro que ele vai nos restaurar, porque ele não quer perder a minha alma e perder a tua alma. Lá em Romanos, capítulo 10, vai dizer: se com a tua boca confessares ao Senhor e tu creres também, porque não só é crer em Deus, crer em Jesus, você precisa confessar com a tua boca, diante de Deus e diante dos homens, que Jesus é o Salvador da tua vida. Então, não existe meio termo. Você não entra numa empresa, aleluia, louvado, exaltado o nome do Senhor, com o uniforme faltando. Você não entra numa empresa se não assinar uma carteira de trabalho, se não haver uma aval do RH, do gerente, do RH, para assinar do gerente regional, dependendo da empresa, do supervisor, né? Você passa por várias etapas ali, glória a Deus, louvado, exaltado o nome do Senhor, para ser aprovado, para começar a trabalhar. Se na terra é assim, imagine no céu. Você acha que vai entrar de qualquer maneira? De forma alguma. Nem eu, nem ninguém vai entrar de qualquer maneira. É pela graça, mas não foi de graça. Houve um preço de sangue. Há uma vida de renúncia. Eu não posso cochear dois pensamentos. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Eu tenho que me permitir a ser moldada por Deus. E muitas vezes Deus vai usar circunstâncias difíceis para me chegar ao propósito, para eu e você não perder a nossa salvação. Se é que queremos a salvação, eu quero ser salvo, então vai ter momentos que Deus vai me colocar em processos, vai te colocar em processos que não vai ser compreensível aos nossos olhos, nós não vamos entender, nós não vamos compreender, mas o Senhor, nem tudo ele vai explicar na minha vida e na tua vida.
mas o importa é que eu e você continue marchando, chegando no propósito. Eu quero te dizer, se tem excesso em mim e em ti, em qual área que seja, Deus vai tirar. E às vezes é necessário, Senhor, mas eu estou passando uma situação tão difícil, é uma luta após a outra, parece que não passa. É o processo. Então a gente tem que aceitar, aleluia, Deus tirar os excessos que está em nós. Se eu e você analisar o início da nossa caminhada para quem já está em Cristo Jesus, que já confessou com a sua boca, já levantou sua mão, se permitiu a ser transformado o seu caráter. Se você for analisar, como eu me analiso, o início da minha caminhada até agora, Deus já tirou muitos excessos. Deus já fez muita coisa e eu sei que tem muita coisa em mim que Deus precisa fazer. Não é diferente você. Você que ainda não se entregou a Jesus, Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Coisas terríveis vão vir sobre a terra. Né? E talvez você esteja, mas há 2000 anos atrás falou que Jesus iria voltar e não voltou. Ah, é? O Senhor fala que vigiai, porque não sabeis nem a hora, nem o dia em de que o seu Senhor virá, porque não vai estar, aleluia, o Senhor não vai avisar para nós, não. Às vezes o Senhor vem para uma pessoa, vem para alguém da família, né? Mas às vezes não vem de um total para a igreja. E aí, para onde vai a tua alma? E para onde vai a minha alma se eu não me permitir a estar, a não no querer de Deus, não que você perfeita. Se você olhar demais para mim, você vai ver muitos defeitos. Se eu olhar demais para você de forma carnal, eu vou ver muitos defeitos em irmãos. Então, assim, nós precisamos caminhar, pedir o Senhor colírio santo sobre os nossos olhos, pedir o Senhor discernimento, pedir ao Senhor para que Ele venha aplanar os nossos caminhos tortuosos, que se há um caminho mal dentro do nosso coração oculto, que Ele venha arrancar, se, aleluia, para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Aí já pensou, você sofre, 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 sofre aqui na terra, larga a cruz, ou então não quer Jesus e ainda morar no inferno depois do juízo? E eternamente lembrar de todas as oportunidades que você teve de se entregar a Jesus, das pessoas que pregaram para você e ser atormentado. Eu não quero ir para o inferno, então preciso, aleluia, me permitir na presença de Deus. E você que ainda não participa dessa graça, não confessou Jesus como Salvador, eu quero dizer que Jesus te ama, está de braços abertos, mas você precisa se permitir a Ele fazer o querer na tua vida, que não é fácil, é uma vida de renúncia, é uma vida de perseguição, mas assim como o Senhor sofreu aflições e Ele venceu, Ele também diz na palavra, no mundo vós tereis aflições, mas assim como eu venci, vós também vencereis. Então nós iremos vencer em Cristo Jesus, e Jesus vai tirar o excesso da sua igreja. Tudo aquilo é tudo na medida de Deus. Nada é fora da medida. A balança do Senhor não é injusta, é justa. Então Ele sabe o que faz na minha vida e na tua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus.